Fala galera, beleza? Aqui é o Ian Christian do blog Engenheiro Caissara. E se você tá lendo o nosso post, tá? A gente tá aqui fazendo um teste a nova com Microsoft Excel, tá? Quem não sabe o que é a nova, por favor, né, dê uma olhadinha em estatística, né? Uma das matérias de estatística. Mas em resumo é a análise de variância, tá? Você tem algumas amostras e você quer verificar se existe alguma discrepância, se tem uma diferença significativa baseado num erro. Tá? Em resumo, é isso. Tá? Tem as suas peculiaridades, né? Tem a nova com fator único, fator duplo, e no nosso caso vamos mostrar uma aplicação a mais simples possível, que é o fator único. No caso aqui a gente vai ver o tempo. Tá? Nesse exemplo que eu estou citando para vocês é um exemplo puramente fictício, foi algo que eu criei apenas para demonstração de como faz a nova, tá? Não foi retirado de nenhum livro, algo do gênero, simplesmente fiz e tá aí. Aqui no caso eu tenho uma série de equipamentos de AH e eu tenho 3 turnos que realizam os reparos nesses equipamentos. Então é um levantamento do tempo médio de reparo nos meus equipamentos por turno. Eu quero saber se existe alguma diferença significativa, se existe essa diferença significativa de um turno para o outro. Para isso eu vou fazer a primeira análise de variância. Caso exista, né, essa diferença, aí eu vou ter que fazer algumas outras análises, como o teste de Tukey, entre outros, para a gente conseguir se aprofundar. Mas primeiro vamos fazer a nova, tá? Só uma explicação simples antes de tudo. A minha hipótese nula, né, minha UH0, é que não existe diferença significativa. Tá? Se eu fizer a nova e não tiver diferença significativa, eu paro por aqui e vejo que o meu processo está ok. A hipótese alternativa existe a diferença significativa, então eu adoto essa hipótese alternativa, aí eu vou estudar meios de entender melhor o caso. Tá? A nova só permite você entender se existe ou não diferença significativa. A partir daí você parte para outras análises. Tá? E como isso? Tá? Na hora que montar a tabela eu vou mostrar para vocês, mas em resumo. Se o meu F calculado for maior que o F crítico, então vou rejeitar a hipótese nula e eu vou assumir que existe uma diferença significativa. E se meu alfa for maior que o meu valor de P, eu vou rejeitar o meu H0 e novamente vou aceitar que existe uma diferença significativa. Tá? Antes de qualquer coisa, tá? Para você conseguir fazer uma análise nova no Excel, você tem que preparar seu Excel para isso, tá bom? Eu estou usando o Excel 2007, tá? Mas no 2010, 2013, ao invés de vir aqui, né, no botão Office, você vai no botão Arquivo, tá? É bem parecido assim a estrutura do software, muda algumas coisas, funcionalidades, mas vou mostrar aqui para vocês no 2007, tá bom? Eu vou aqui no meu botão Office, tá? Então eu vou aqui em opções do Excel. Em opções de Excel eu vou em suplementos. Em suplementos eu tenho que ver se essa ferramenta de análise está disponível, tá? Você clica aqui, clica em OK, tá? Se não tiver nada instalado, ele vai carregar, vai instalar para você, tá? Feito isso, na aba dados, automaticamente vai aparecer a opção de análise de dados, tá? Com inúmeras funções. Vamos aqui em análise de dados, vai aparecer um monte de ferramentas de análise, tá? São ferramentas muito legais, né? Regressão, teste T, teste Z, tá? Um histograma, tá? Um teste F, uma correlação, covariância, mas no nosso caso vamos numa nova de fator único, beleza? Clique em OK. Primeira coisa, vou selecionar meu intervalo de entrada, tá? Que vai estar agrupado por colunas. Vou selecionar aqui, tá? Vou selecionar esses números dos meus turnos. Selecionei. Aqui é o meu valor de alfa, tá? Eu quero determinar em quantos por cento vai ser meu índice de confiabilidade. Então, eu quero que seja 95%, eu vou deixar um alfa em 0,05, tá? Se for 99%, 0,01. Ah, e se for 90%, 0,1. Então, vamos deixar o padrão, geralmente trabalha-se sempre com um alfa em 0,05, tá? E as minhas opções de saída? Eu quero colocar numa nova planilha, eu quero deixar na minha mesma aba. Eu vou deixar na mesma aba, tá? Eu vou deixar aqui na opção de saída, colocar aqui logo abaixo. Por fim, clique em OK. Pronto.
Parece mágica, mas é isso. A sua ANOVA com fator único já está pronta e agora a gente vai analisar os dados, tá bom? Simplesmente você vai analisar essas duas variáveis aqui, o F crítico e o valor P, tá bom? O meu F é maior que o meu F crítico? Não. Então a minha hipótese nula tá ok. Eu não vou rejeitar a hipótese nula. O meu valor de P é menor que o alfa? Porque aqui, tá vendo? Se alfa for maior que o valor P, rejeita-se H0. Não. O meu alfa não é maior que o meu valor P. Tá? Então, com isso, com essa simples análise, você consegue determinar que não existe uma diferença significativa no meu processo. Ou seja, o tempo médio de reparo nos 3 turnos é um tempo que não existe uma grande diferença. Ah, e se existisse? Você tinha que partir para outras ferramentas de análise, fazer um estudo de caso e compreender. Será que um turno está fazendo um serviço bem feito? Talvez o tempo muito baixo é bom? Será que isso não tem muita quebra? Ou o turno que tem um tempo de reparo muito alto? Será que não tá, vocês não têm pouco serviço para ele? Ou falta um treinamento? Então, a partir da nova, caso exista uma diferença significativa, te abre possibilidades para novas análises mais completas, né? Como eu citei aqui, para você compreender o seu processo como um todo. A estatística é uma ciência muito desvalorizada, né, no caso, pelos estudantes de engenharia como um todo e até subestimada, mas é muito poderosa. Né? Com dados estatísticos, com análises, eu consigo entender muito dos meus processos. Os engenheiros de produção de plantão são os principais beneficiados, porque o engenheiro de produção é um engenheiro, a engenharia de produção foi criada justamente para isso, para você compreender um processo como um macro. E uma ferramenta dessa, isso é mais do que obrigatório para o engenheiro saber dominar ferramentas de estatística e softwares que te auxiliam nisso. Beleza, galera? É só isso, tá? Vou deixar disponível a planilhinha para você fazer o download, fazer alguns testes. Caso tenha qualquer dúvida, deixa o comentário aqui no post, tá bom? Muito obrigado!